Olá, eu sou o Michael Maskin, aluno de docência orientada do curso de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria, e seguimos com a aula 2 de álgebra de blocos. Então, revisando, a gente tinha um exemplo de dois tanques em série e queria se obter a função de transferência que relaciona o input Q1, a vazão que entra no primeiro tanque, com Q3, a vazão que sai do segundo tanque. Lembrando, nós deduzimos o diagrama de blocos à direita, mas não chegamos a resolvê-lo. Então a gente vai ver o passo a passo agora para resolver esse diagrama de blocos. Aqui uma visão maior do diagrama de blocos, para relembrar. Então o primeiro passo que eu tomei, mas pode ser tomado o terceiro passo também, é mover o ponto de ramificação à frente da função de transferência R2. Então a gente vai transformar um sinal que era de altura para um sinal de vazão. Agora o segundo passo vai ser mover o ponto de ramificação para trás da função de transferência 1 sobre A1 sobre vezes S. Dessa forma, a gente tem dois feedbacks que a gente sabe resolver e um feedback maior em cima. Então aqui, primeiro a gente resolve um dos dois feedbacks menores, eu escolhi resolver o da direita. Posteriormente resolvo o feedback que está à esquerda, dos diagramas menores. E por fim resolvemos, tem dois blocos em cascata embaixo, agrupamos eles. Resolvemos o último feedback e obtém-se aquela função de transferência ali embaixo, que pode ser simplificada depois para obter uma equação no formato normal da função de transferência, que nesse caso vai ser de segunda ordem. Bom, agora vendo o exemplo de um reator CSTR, em que nós temos uma entrada de A, uma saída de mistura de A a B, sendo que essa é uma reação química, que A forma B. E nós vamos ter também um resfriamento a partir de uma água de resfriamento, que vai ter uma temperatura Tc. A gente tem duas equações, a primeira do balanço de massa e a segunda do balanço de energia. Então os primeiros passos que a gente vai tomar vai ser linearizar essas funções, já nos dar em termos de variáveis de desvio, depois obter as funções de transferência, montar o diagrama de blocos e achar o diagrama que resume Tc com relação a CdA. Bom, aqui a relação da temperatura com a taxa de reação vai ser dada pela equação de Arrhenius. Então vamos tomar um K de S com a constante da taxa de reação no estado estacionário, uma temperatura TdS no estado estacionário. E linearizando a gente vai ter a primeira equação com relação ao balanço de massa e a segunda equação com relação ao balanço de energia. Lembrando que as variáveis já estão em termos de variáveis de desvio. Agora a gente vai obter as funções de transferência no domínio de Laplace a partir dessas duas equações linearizadas. A primeira equação que a gente vê vai ter a relação de CA com TdS. Então a gente vai ter esse G1, que nos dá um input de temperatura e um output de concentração. A segunda equação vai ser a temperatura, o output de temperatura com relação ao input de temperatura da água de resfriamento, nós vamos chamar de G2. E a terceira equação, a gente vai ter um output de temperatura e um input de concentração, sendo que a variação da concentração afeta a temperatura. Então a gente tem três funções, G1, G2 e eu tomei como menos G3, no caso, por causa do sinal. Nós vamos montar o primeiro diagrama, em que a gente tem dois conjuntos de blocos que vão estar separados. Um que tem input de T, G1, e a saída que é CA, a concentração, e no outro a gente tem o que relaciona a temperatura. Então a gente tem dois inputs, um para TC, a temperatura de resfriamento, e outro para CA, o input da concentração. Agora vamos agrupar esses blocos. A gente quer a concentração. A gente tem um input de temperatura e um output de concentração no primeiro grupo. Então a gente coloca ele ali, conectando esses blocos. Por fim, eu tenho uma relação de feedback negativo na concentração, devido ao seu efeito na temperatura. Então a gente vai ter uma conexão ali. Então a gente fechou a montagem do diagrama de blocos, que vai ser esse diagrama final na parte de baixo.
Agora, resolvendo o diagrama de blocos, primeiro a gente aplica a regra do feedback, aqui no caso feedback negativo. Depois a gente só tem que fazer os blocos em cascata, que vai ser o produto dessas funções de transferência, e obtém-se a relação da temperatura com a concentração. A temperatura da água de resfriamento. Agora um exemplo ilustrativo, em que nós vamos ter um tanque de mistura, que recebe uma vazão W1, uma fração mássica X1, uma vazão W2 com uma vazão mássica X2. Esse tanque vai fazer a agitação, a mistura, e toma-se uma saída W3 com uma fração mássica X3. Nós vamos ter alguns componentes, então a gente vai ter um sensor, o AT, que vai me dar a concentração medida dentro do tanque, que vai ser igual à concentração de saída. O AC vai ser o controlador, que vai receber o valor medido e a concentração de set point que a gente quer dentro do tanque. Depois nós vamos ter um transdutor, que vai receber o sinal elétrico e transformar isso em pressão. E por fim nós vamos ter uma válvula, que vai ser a nossa variável que vai manipular, em que a gente tem um acionamento por um diafragma, que é dado por um sinal de pressão, que vai mexer na vazão. Então nós vamos ter alguns conjuntos de blocos separados, depois nós vamos juntar todos eles. Agora vai ter o diagrama com relação à composição de saída, que vai receber dois inputs, x1, que vai ser a fração mássica que entra da corrente 1, e a vazão mássica da corrente 2. Cada um deles tem uma respectiva função de transferência, K sobre tal S mais 1. Elas vão dar a fração mássica de saída, x. Depois nós vamos ter a função de transferência do sensor, que vai medir a vazão mássica, tem a função de transferência do sensor, e um output, que vai ser o valor medido em mA. Nós vamos ter a função de transferência do transdutor, que recebe um input em mA e converte isso para um output de pressão. O diagrama da válvula de controle, que recebe uma pressão, essa atua no diafragma, variando a vazão mássica. E por fim, o diagrama de controle com o set point, que vai receber o x set point, a fração mássica desejada, saída do tanque de mistura, uma função de transferência para converter isso para mA. Essa parte poderia até ser suprimida. A fração mássica medida, subtraindo o set point do valor medido, a gente vai obter o erro. E por fim, a gente tem um controlador tipo PI, que vai dar um output em mA, que vai passar para o transdutor. Bom, juntando todos esses blocos, a gente chega nesse seguinte diagrama, em que nós vamos ter esta parte aqui, vai ser a parte do processo, vai ter um distúrbio, que é a fração mássica de x1, a fração mássica de saída, um valor medido e um set point, uma fração mássica desejada. Esse aqui vai ser um diagrama normal, geral no caso, que a gente vai colocar um controlador. Então a gente pode resumir isso normalmente para o caso que a gente vai ter um set point, um valor desejado, aqui um feedback negativo para se obter o erro, que vai passar isso para um controlador. Esse controlador passa o sinal para qual a gente vai ter a relação de uma variável controlada manipulada para a variável controlada, que vai ser a função de transferência do processo. E daí isso vai dar o y, digamos a saída do processo, e um sistema de medição que vai me indicar qual que é o valor do real da variável controlada do processo. Aqui está a referência bibliográfica e obrigado pela atenção.